Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está se conectando. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Luiz. Sejam bem-vindos a mais um evento online da Cial. Hoje nós vamos falar sobre a importância da sustentação em projetos de TI. Quem vai falar com a gente no começo é o Wagner, que é o CEO da Cial, Wagner Bernardes. E depois o Luiz vai falar sobre esse tema. O Luiz Américo, que é gerente da engenharia, fala com a gente sobre esse tema que é tão importante para os projetos. No final dessa sessão, a gente vai responder algumas perguntas, então vocês podem ir mandando pelo bate-papo ou pelo QIA que está debaixo da tela de vocês. A gente deve ter uma duração aqui de 20 a 30 minutinhos e depois essa sessão vai ser enviada por e-mail para vocês através do link do YouTube. Ok? Sejam bem-vindos. Vou convidar então o Wagner para começar a abrir essa tarde com a gente. Wagner? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui hoje em mais um evento. Não já perdi as contas de quantos eventos virtuais a gente fez desde que começou essa crise toda. Acho que deve estar perto do 30º evento. Eu sempre falo e lembro a todos que estão aqui com a gente que esse é um modelo novo que a gente teve que aprender a fazer quando surgiu todo esse desafio que a gente está vivendo. E a gente tem uma grata surpresa, teve uma grata surpresa quando começou a fazer esse tipo de evento, que realmente ele é viável, né? Da gente conseguir manter um pouco do que a gente acredita, que é compartilhar as nossas ideias, informações, experiências com todos os nossos clientes e parceiros, né? E esse tema em especial é um tema que a Cial vem se preparando já há alguns anos para poder atender de uma forma melhor os nossos projetos, os nossos clientes, de uma forma mais ampla, né, garantindo uma eficiência no pós-implementação, né, garantindo a sustentação desses projetos. Então, o Luiz ele coordena essa área para a gente na Cial e ele montou toda essa estrutura. Acho que vai ser bacana a gente compartilhar com vocês um pouco dessa nossa visão da importância que é se preocupar com o pós-implantação, né, para garantir que todos os investimentos feitos realmente sejam efetivados da melhor forma possível. Tá? Antes da gente já passar para o Luiz, que hoje, na verdade, ele é o mais importante aqui do nosso momento, que ele vai contar um pouquinho dessa experiência, eu separei alguns poucos slides aqui com o pano de fundo, né? Eu vi aqui hoje, quando veio a lista dos inscritos, tem bastante gente com a gente hoje aqui, tinha bastante gente que fazia tempo que não conversava com a gente, ou bastante gente nova. Eu queria compartilhar um pouquinho só dessa história da Cial e da onde a gente veio e para onde a gente está indo, tá? Eu vou compartilhar aqui pouquíssimos slides só para ter um pano de fundo da Cial, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Acho que todo mundo está conseguindo nos ver. Estamos vendo sim. Então tá. Ó, só para a gente atualizar todos vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a Cial. A Cial que está aqui hoje é a que iniciou toda a história, né? Que foi fundada em 89. Nós hoje fazemos parte de um grupo de empresas que são independentes, mas que, obviamente, têm uma certa sinergia. A Cial, que é essa que está aqui hoje com vocês, é a empresa que sempre teve um foco e um DNA muito voltado em captura de dados, mobilidade, infraestrutura. E já nos últimos 20 anos, a gente tem investido muito na atuação da empresa como uma integradora de tecnologia, né? E quando a gente fala de ser integradora, você tem que mudar o seu mindset, né? Você tem que ter cada vez mais portfólios completos que atendam às demandas que o mercado necessita. Obviamente que quando a gente decide por uma tecnologia ou um portfólio, a gente é orientado pelo mercado, né? O cliente sempre é o centro. Então, a partir dele, a gente cria essas soluções, esses produtos. E nesses últimos 20 anos, a gente veio se consolidando com isso. E quando a gente fala de uma integradora, não pode esquecer que tem o pós-implantação, né? Garantir que aquela solução se perpetue e funcione
por toda a vida do nosso cliente. Então, por isso que esse tema de hoje é um tema muito importante e faz parte dessa nossa transformação dos últimos anos, tá? Nós temos outras empresas do grupo, como a Cell Telecom, que é voltada 100% para telecom, infraestrutura, áudio, videoconferência, telefonia IP, low voltage, e outras empresas mais novas, verticalizadas, né, como a Retail Next, focada 100% para o varejo, e a Cell Broadcast para o mercado de comunicação, tá? A gente atende o Brasil todo com alguns escritórios espalhados pelo país, né, pelo Brasil, e também alguma coisa fora do país através da Cell Telecom, tá? Mas a matriz fica aqui em São Paulo, como vocês podem ver aqui, a gente tem alguns outros escritórios de norte a sul do país, e fora do país, com a Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e Argentina. Estamos completando agora, para ajustar esse slide aqui, estamos completando esse ano aqui 31, 32 anos, né? Uma história longa de desafios e implementações, né? São alguns milhares de lojas, depósitos e coberturas de infraestrutura, mas sempre com foco muito direcionado a esse nosso DNA de captura de dados, mobilidade, infraestrutura, né? E cada vez mais buscando novas tecnologias, né? Esse slide mostra bem isso, um pouco da nossa história. A gente começa em 98 trazendo os leitores de código de barras para o Brasil, e na primeira década, eu acho que esse foi o principal viés da CEAL, né? De mover, de trabalhar com hardware, entregar esses dispositivos para viabilizar a automação, principalmente do varejo, mas de 2000 para cá, a gente começa a agregar novas soluções, com essa postura de integração que eu falei para vocês agora há pouco, né? Acho que alguns marcos dessa história foi em 2005, por exemplo, um pouquinho antes disso, quando a gente traz para cá soluções de comando de voz com o Avô Collect, que são dispositivos totalmente orientados e operados por voz, que é uma coisa que hoje está mais comum de se ver, mas naquela época era uma coisa totalmente inovadora. As etiquetas eletrônicas, os nossos softwares, né? E agora, nos últimos anos, um conceito um pouquinho diferente, justamente para a gente poder dar mais foco e ser mais preciso na criação das soluções e nas integrações, criamos algumas BUs específicas, né? Como a Network e a de IoT. A de Network 100% focada em infraestrutura, né? Desde passar um cabo até entregar softwares através de câmeras, por exemplo, para entender o comportamento de consumo na loja, né? Segurança cibernética, segurança, enfim, das redes. E a IoT, que é um segmento que a gente já atuava de alguma forma desde 2003 e que agora, né, a gente remodelou todo esse negócio dentro da CEAL e desenvolvemos aplicativos, trouxemos novos dispositivos, sensores, porque esse mercado ele tem se mostrado num ramp-up interessante, de uma forma madura, e nada mais justo, já que a gente já conhecia dessa tecnologia de alguma forma lá no passado, da gente pôr foco para atender o mercado. E esse slide é bem legal porque, né, 32 anos tem que ter história para contar, né? Esses aqui são alguns dos nossos clientes, vocês podem ver que a gente tem clientes de todos os tamanhos e tipos, obviamente por conta também da nossa origem, um viés muito grande para o varejo, né? Entre 60% a 70% do nosso negócio acontece no varejo, mas também a gente tem grandes clientes e que vem crescendo esse número de outras verticais, né? Vocês podem ver aqui clientes do segmento de indústria alimentícia, indústria automobilística, logística. O mais legal de ver todos esses logos aqui é saber que muitos deles estão com a gente há algumas décadas, 20 anos, 25 anos, e em todos eles as histórias que tem por trás, né? As histórias de sucessos, os cases, né? Os problemas, os desafios que foram de fato resolvidos. Então, isso é muito legal para a gente, né? Nos motiva a acordar todo dia de manhã e crescer ainda mais e trazer coisas diferentes para o mercado brasileiro, tá? E esses slides aqui, só para vocês entenderem um pouquinho como a gente pensa, né? Como a CEAL integradora pensa,
esse é um processo muito dinâmico e muito natural do nosso dia a dia, né? De quando a gente se depara com uma necessidade dos nossos clientes, que é entender bem o porquê que existe aquela necessidade, em que momento que ele está, para onde ele quer ir, como ele quer ir, em que tempo que ele quer chegar lá. Depois, o durante, que aí sim é desenhar a solução. Então, você tem desde a camada de equipamentos, de hardware, até a parte de softwares, equipes de integração e implantação, para realmente integrar e entregar a solução por completo. E aí, por fim, que isso a gente aprendeu muito nos últimos anos, né? A importância que é você também ter a condição de oferecer serviços de suporte e manutenção, né? De sustentação. Entendo que nem sempre o cliente, quando ele implementa um projeto tecnológico, aquilo é uma ferramenta para o negócio dele, não é o negócio do cliente. Então, manter aquilo funcionando também é muito importante e, às vezes, nem é tão o foco daquele cliente. A Cell pode chegar até esse ponto de, ok, entregamos funcionando e agora vamos garantir que isso se mantenha funcionando dentro dos indicadores esperados da melhor forma possível. E o Luiz vai explicar um pouco para a gente hoje de como que é esse nosso universo de ofertas para garantir a melhor sustentação dos projetos dentro do cliente. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar aqui, para encerrar um pouquinho só do que eu falei, né, de todas as soluções que hoje a gente tem disponíveis. E era isso, tá? Vamos deixar agora o Luiz falar um pouquinho de como a gente enxerga esse mercado não, essa oferta de sustentação e os benefícios que ela pode trazer para o negócio de vocês no dia a dia. Tá bom? Luiz, é com você. Legal. Obrigado, Wagner. Obrigado, Denise. Obrigado, pessoal, pela presença e disponibilidade, né? Vamos falar, então, de sustentação de projetos, pessoal. Pensando em projetos de mobilidade, né? Tem mobilidade? Informação é poder, né? Quer dizer, uma boa sustentação, eu tenho uma lâmina só disso daí, te dá informações muito importantes para você drivar diferentes equipamentos de um lado para o outro, mudar, fazer ajustes, tá? Então, você fazendo uma sustentação adequada, você tem informação, e aí você consegue tomar ações de melhorias, ok? Vamos lá? Equipe de projetos e de sustentação, tá? Normalmente, nas empresas, as equipes são separadas, tá? As duas são importantes, as duas se complementam, uma não vive sem a outra, tá? Então, pensando um pouquinho no chapéu de sustentação, né? Como é que tem que ser a passagem do bastão da equipe de projetos para a sustentação, para que o projeto continue funcionando e que seja um sucesso. Então, as empresas investem em projetos e muitas vezes esquecem de investir em sustentação. Tá? Então, precisa garantir a continuidade, tá? Dando recursos e ferramentas para a equipe de sustentação. Tem que ser prevista uma linha orçamentária no projeto para essa equipe. Tá? Seja com ferramentas, seja com equipamentos, seja com treinamento e capacitação. Então, na concepção do projeto, então, você tem que ter olhos para a sustentação, a continuidade. Okay? Tem que ser feita também uma transição adequada. Quer dizer, ó, o projeto está pronto, te dou a chave, está funcionando, continua funcionando para mim, deixa funcionando, deixa rodando. Tá? Importante, faça a transição adequada. Passe documentação, capacite essa equipe de sustentação para que o projeto continue fluindo e que você não tenha que voltar, né, para apagar um incêndio, alguma coisa, algum problema do projeto. Agora, a falta de sustentação, ela sendo executada de forma inadequada, um projeto sendo um sucesso, tá? Alta tecnologia, alto investimento, pode chegar ao fracasso. Ok? Agora sim, vou falar de alguns sinais da falta de sustentação. Tá? Então, poxa, está acontecendo isso na minha empresa, então tem que ficar de olho que está faltando alguma coisa ali. Por exemplo, quantidade excessiva de chamados abertos, tá? E SLAs estourados. Chamados abertos não são problema, tá? Desde que sejam resolvidos rapidamente.
tá? E respeitando SLA de atendimento. E esses incidentes têm que ter algum registro, tem que ser gerada uma base histórica de tudo que está acontecendo. Para quê? Poxa, aconteceu daqui a um tempo o mesmo problema, cadê a base histórica? O que a gente fez na época? Então tem que ter esse registro sistêmico. Tá? Outro problema dos equipamentos, né? Não tenho gestão sistêmica dos ativos, dos equipamentos, e acaba faltando backup para a área operacional. Para a sustentação adequada, eu tenho que ter alguma ferramenta de gestão desses ativos. Tá? Quantos estão ativos, quantos estão não operacionais, quantos estão em manutenção, quantos backups eu ainda tenho disponíveis, ok? Que o Wagner falou no começo, né? Às vezes as empresas não têm pessoas focadas em sustentação. E um grande problema é a abertura de RMA para reparo dos equipamentos. Então, quando quebra o equipamento, vai acumulando, tá? Você não tem gestão sistêmica desses ativos, e aí tem que abrir a RMA no fabricante, no laboratório para manutenção. Puxa, a pessoa não sabe como que faz, não lembra, tá? Tem demora, e o que acontece? Impacta na operação. A falta de dashboards, eu não tenho dashboards também com indicadores dos pontos cruciais para que o meu projeto, a minha operação continue fluindo. Eu não tenho isso. Eu não tenho esses alertas. Então, eu fico sabendo quando parou tudo. Então, isso é muito ruim. As ações são sempre corretivas, nunca preventivas. Olha, está dando problema aqui no banco, está lento, storage está começando a lotar. Vamos, tendo esse monitoramento, eu tenho como tomar ações preventivas. Senão, realmente, eu ficar fazendo sempre ações corretivas. Não existe plano de contingência. Bom, o projeto parou, o sistema parou, qual que é a contingência? Às vezes não tem. E às vezes tem, mas como não acaba não dando muito problema, quando tem que exercitar, pôr em prática essa contingência, o pessoal não lembra, tá? Não está atualizado, quer dizer, então essa contingência sempre tem que ser testada regularmente, caso necessário, rapidamente ela entra no ar, ok? E precisamos ter recursos dedicados à sustentação, tá? Os recursos de projeto às vezes são chamados para apagar incêndio, isso é muito ruim. A equipe de projeto está em outro projeto, está em outro desenvolvimento, em outra implantação, e ter que ser chamada para deixar a operação no ar é muito ruim. Okay? Agora, falando da informação é poder, né, que era a capa do início da apresentação. Eu tendo um acompanhamento eficiente, tá, uma sustentação eficiente, o que eu consigo fazer? Ajustes no projeto, eu consigo enxergar isso. Às vezes o projeto é implementado, não está 100% redondo, precisa de algum ajuste, a equipe de sustentação pode ajudar com isso, tá? Dando essa informação. Dando redondinho o projeto, o pessoal de sustentação consegue passar informação de melhorias, tá? De ações evolutivas do projeto, tá? Mas com esse acompanhamento. Eu consigo analisar também o retorno de investimento. Está se pagando esse projeto? Está valendo a pena? Está trazendo o retorno esperado ou não? Tudo, equipe de sustentação, gerando esse tipo de informação. E, com tudo isso, eu consigo programar novos rollouts. Olha, o projeto foi um sucesso, tá? Trouxe retorno, foram implementadas várias melhorias, aí eu consigo planejar rollouts. Nós dividimos aqui, temos o Cellcare, né, que são serviços, uma solução de serviços de pacotes de engenharia de sustentação. Então, o que eu consigo com esse tipo de serviço de sustentação? Deixar o equipamento mais disponível, preservar o investimento desse hardware todo e da solução como um todo, minimiza impactos na operação, porque eu estou monitorando regularmente a operação, e é uma solução de baixo custo. A sustentação de projetos, esse é o NOC nosso, tá? Nós temos mais de 20 anos de experiência em sustentação, entregando melhorias evolutivas, que a gente planeja também uma sustentação com algumas ferramentas, e no decorrer desse exercício de sustentar o projeto, né, a sustentação, a gente acaba identificando melhorias também nesse processo, junto com o cliente. Implementamos essas melhorias e trazemos reflexo na operação do cliente. Auxiliamos também na gestão de mudanças. Os projetos, às vezes, trazem mudanças operacionais, então a gente auxilia também
para que aquela mudança gere o mínimo de impacto no dia a dia do pessoal operacional. E a gente assegura que os processos não parem, porque, novamente, a gente faz essa sustentação, né, constantemente. Temos do Cellcare, que eu estou falando agora, nós temos atendimento remoto, tá? 8x5, abertura de RMA junto ao fabricante, quer dizer, o cliente não precisa se preocupar com isso, o equipamento, a gente abre o chamado NACEAL, aberto NACEAL, e a gente toma conta de todo RMA, abre o chamado, apoia na emissão de nota fiscal, faz a coleta, retorno do laboratório, rapidamente a operação daquele equipamento. Acompanha todo o processo de manutenção. Podemos fazer a gestão dos ativos pelo nosso MDM, que é o MobileWatch, gerando informações importantes como alta utilização de equipamentos por site, ociosidade de equipamentos por site, tá? Além de atualizações dos aplicativos dos coletores. Então, eu consigo passar informações, olha, cada CD, como é que está a taxa de utilização, quantos backups, o que está a manutenção, fazendo toda essa gestão sistêmica pelo nosso MDM. Fazemos visitas preventivas e corretivas on-site. Análise on-site dos coletores, impressoras e tablets também. Tá? Então, o técnico vai, ele faz análise, até para evitar que o equipamento seja enviado de forma desnecessária para o laboratório. Tá? Muitos equipamentos são recuperados, né, no campo, tá? Voltando para a operação, sem que ter gerado nota, não tem necessidade disso. O equipamento é colocado para funcionar na própria site do cliente. Fazemos descarte sustentável das baterias das impressoras portáteis dos coletores, ok? Com registro também. E backups. Tá? O projeto foi concebido, chegou na sustentação, poxa, a gente não prevê o backup, tem como colocar isso na sustentação? Backups? Sim. Backups configurados, no cliente ou na CEAL, a gente faz a gestão disso também. E contratos de manutenção de todos os equipamentos independentes da marca com a CEAL. Aí nós dividimos em 4 modalidades, né? Uma tabela resumo, tá? Então, Cellcare Bronze, Silver, Gold e o Platinum. Tá? Então, o que cada um contempla. Aí o cliente pode falar, poxa, eu gostei do Silver, só que ele não tem a gestão da bateria, descarte sustentável. Nossa, nós customizamos os contratos, tá? Puxamos para o Silver o descarte sustentável ou outro item que vocês achem interessante. Legal? Temos também a sustentação de etiquetas eletrônicas, tá? Fazemos o diagnóstico inicial do ambiente todo do cliente, tá? Suporte telefônico, nesse caso, é 16x7, remoto. Acompanhamento diário das cargas e preço, para garantir que todas as etiquetas, quando a loja é aberta, as etiquetas estão com o preço atualizado. Tá? Gestão de etiquetas de bateria baixa, também avisando o cliente, olha, tal produto, tal etiqueta, a bateria está baixa, troca para outra etiqueta, vamos trocar a bateria, a gente faz a gestão remota disso. Acompanhamento do status das antenas diário, tá? Para garantir que todas as regiões da loja os preços sejam atualizados quando a carga de preço for enviada. Implementação de novos layouts, quer dizer, por exemplo, poxa, vai chegar Natal, vai chegar Dia dos Pais, eu quero um layout diferente para uma etiqueta, a gente faz a gestão programada disso, a loja abre naquele final de semana com layout Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, e depois acabando já volta para o layout padrão. Suporte à gestão para o pessoal de chão de loja, com Carlos Store, etiqueta eletrônica, que é uma ferramenta poderosíssima, tá? Fazendo inventário, ele faz associação, desassociação de etiqueta, trata a ruptura. Então, a gente vai passando atividades para o pessoal de operação para fazer as checagens, programadas ou não, da loja com etiqueta eletrônica e outras atividades de inventário que correm em paralelo com a etiqueta eletrônica. Contrato de manutenção social de todos os equipamentos também. E relatórios diários de acompanhamento. Olha, a carga foi consumida com sucesso, etiquetas com baterias são essas, status das antenas, quer dizer, todo dia o gestor recebe um relatório de como está a saúde da loja.
Aí nós temos outro serviço de sustentação, que é o SaaS. E o que seria? Seria para aquelas operações de missão crítica, tá? Que um CD, uma indústria, não pode parar de forma alguma. Então, nós temos atendimento on-site, 24/7, a equipe fica alocada no cliente, tá? Mão de obra qualificada e atualizada. O suporte técnico é efetuado por analistas N1, tá? Focados na sustentação. Não pode parar o depósito, não pode parar a fábrica. Eles ficam focados, olhando a operação e monitorando. Podem fazer também, como estão alocados na unidade, treinamento de reciclagem. Poxa, o pessoal trocou a operação, eu preciso dar um treinamento de reciclagem para uma equipe nova. Esse analista desce, treina, acompanha e retorna para a posição de suporte. Tá? Esse pessoal garante a disponibilidade de infraestrutura, WLAN, LAN, acompanha banco de dados e de todos os devices envolvidos na solução. Tá? Essa equipe tem o apoio do N2 e N3 da CIAL, equipe de engenharia, inicialmente remotamente, né, de forma remota, e, se necessário, presencial. Essa equipe também, local, né, ela faz aquela checagem dos equipamentos antes do envio para manutenção. Então, muitos equipamentos, se você quiser, eles são recuperados na unidade do cliente sem ter que mandar para manutenção. Quer dizer, com um simples reset, uma recarga de sistema operacional, o equipamento volta para a operação em algumas horas. E, de novo, manutenção dos equipamentos, alguma coisa pode ser feita local, alguma coisa simples, né? Se não, enviado para o laboratório, fazendo a gestão também, a abertura de RMA. Então, é isso. Tem o meu contato, pessoal. Estou à disposição agora para as dúvidas de vocês. Muito bem, temos perguntas aqui, Luiz. Vamos para a primeira. Vamos lá. Na minha empresa, temos alguns coletores e impressoras, mas contratar um serviço parece caro. Consigo um plano pequeno que se adeque para mim? Consegue. A gente consegue fazer assim, contratos bem customizados, tá? Atendendo 100% do parque, talvez com baseline. Olha, quebra pouco, o pessoal que é cauteloso, eu consigo fazer um contrato de manutenção com sustentação, com baseline de 10% do parque por mês? 15%? Conseguimos. Só entrar em contato com a gente customiza. Meu site tem alta rotatividade de uso de equipamentos e não consigo parar nem para fazer inventário. Esse serviço pode nos fornecer atendimento a um site para um diagnóstico dos equipamentos? Sim, podemos, tá? Nível nacional, a gente vê a quantidade de equipamentos, o modelo do equipamento, a gente vai, gera um relatório com o status de cada equipamento, com o número de série, dizendo estão operacionais e esses não estão operacionais e os possíveis problemas, né? Teclado quebrado, display, recarga de OS, e aí você consegue... Então, a gente faz o diagnóstico e inventário na mesma visita. Dá para fazer assim. Qual é a diferença entre o serviço de manutenção da CIAL e a garantia do fabricante? Garantia de fabricante seria a garantia de fábrica, tá? Então, contempla, e só que assim, precisa alguma coisa de... não contempla mau uso às vezes tem alguma configuração que tem que ser feita, tá? E aí isso a gente consegue apoiar e complementar o contrato do fabricante. E a última? Até com atendimento com equipamentos descontinuados. Tá? Então, às vezes o cliente tem um parque misto, olha, eu tenho equipamentos novos, que eu tenho contrato com o fabricante, e eu tenho equipamentos antigos, que eu não tenho mais, o fabricante não faz mais manutenção, não dá mais manutenção. Dependendo do equipamento, a gente consegue fazer manutenção. Legal. A última pergunta, então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma, podem mandar aqui no QIA. É a seguinte: não entendi muito bem sobre o MDM da CIAL. Quais vantagens ele tem em comparação aos players de mercado? Quer falar, Wagner? Eu quero. Eu acho é uma boa pergunta essa daí. O MDM da CIAL, tudo está conectado, né? Quando a gente monta uma solução e chega até a sustentação, né? Dentro da CIAL,
A gente enxerga essa jornada toda conectada. Quando a gente tomou a decisão de desenvolver o nosso próprio MDM, foi porque, na prática, a gente sentia que as informações que eu precisava ter do MDM eram um pouco diferentes do que estava disponível hoje. Era um misto entre usar o MDM para ver a infraestrutura em si, se o equipamento está ligado ou não, se está com bateria e como atualizar, mas também saber dentro do contexto da política do cliente. Então, vou dar um exemplo. O nosso MDM, ele faz tudo que os outros talvez façam, talvez com algumas características a mais ou a menos, mas de uma forma mais simples, com telas mais simples, sem complicar muito, porque quem olha aquele dia a dia, ele precisa bater o olho e ver rapidamente o que está acontecendo. E os relatórios que a gente cria no nosso MDM, ele também é orientado um pouco à operação, né? Que é o exemplo que eu vou dar agora. Por exemplo, um determinado cliente tem uma política de ter equipamentos na rua ou na loja que precisam ser usados todos os dias para fazer as tarefas. Então, foi dimensionado para ser usado todo o dia aqueles equipamentos para fazer um inventário, por exemplo. O que acontece na prática é que, às vezes, um equipamento desse quebra ou deixa de funcionar por algum motivo. E é natural, já que a loja está mais preocupada, obviamente, com a operação dela em vender, e deixar esse equipamento lá encostado, né? E quando vê, quebrou 1, 2, 3, e chega uma hora que ela fala, nossa, eu preciso mandar arrumar isso. Ela vai arrumar um tempo para isso, mas vou precisar arrumar esses equipamentos, só que já está 3 ou 4 quebrado. Então, o nosso MDM, por exemplo, ele monitora se e eu posso configurar isso, se aquele equipamento ficar mais do que 24 horas parado, a gente consegue gerar um alerta. Se o cliente tem o nosso serviço do SaaS, que é o que o Luiz mostrou aí, cai esse chamado direto para o SaaS entra em contato com a loja e tenta recuperar o equipamento. Ou manda arrumar. Ou seja, a gente diminui, né, com tudo isso interligado e se falando, a gente vai diminuir muito o tempo de equipamento indisponível na loja que pode gerar um impacto para a operação. Esses tipos de relatórios que se conectam, né, que geram alertas de forma proativa para o time do SaaS ou para o time da loja, são diferenciais que só tem no nosso MDM, além de ser um produto nacional e mais econômico, mais barato. Então, ele faz muita coisa, ou quase tudo que é necessário que tem nos outros MDMs, só que ele tem uma camada de gestão, de política, de relatórios, que é muito orientada ao negócio, o que faz dele um produto diferente. E ele se potencializa quando usa os serviços nossos, né? O Luiz falou várias coisas muito legais aqui, mas lembra, o cliente, quando implementa um projeto, ele não quer ter dor de cabeça, porque ele tem que gastar a energia dele para coisas que têm conexão com o negócio dele. Então, a gente garantir essa sustentação e minimizar qualquer tipo de necessidade de gastar energia com isso é muito produtivo e muito bom para o cliente. Ele vai dormir tranquilo e vai garantir que toda aquela operação dele está funcionando, maximizando os resultados, né? A proposta é essa. Mas então todo projeto da Cell tem que ter? Não, não é. É uma oferta de ponta a ponta que a gente tem. Tem cliente que já tem uma estrutura e é capaz de conduzir isso, ok. Então, ele pode falar assim, então eu gostaria de ter uma manutenção mais efetiva para garantir uma baixa indisponibilidade de produto. Também tem esse pacote. Tudo isso que o Luiz falou, ele é totalmente configurável e moldado, né? A gente constrói conforme a necessidade do cliente e a capacidade que ele tem de absorver. Isso é muito importante. Mas a proposta é essa, olha, como que a gente faz com que aquele projeto ele se funcione da melhor forma possível e maximize os resultados por o maior tempo possível. E o outro apelo, Wagner, acho que é interessante, diferencial do MDM, é a parte de ter na mesma ferramenta, eu monitoro impressora, coletor, tablet, de várias marcas, tá? Info Wi-Fi, eventualmente. Eles estão conseguindo uma única ferramenta olhar tudo. Agora está vindo balanças, né? Tem Exatamente. gente colocando balanças, PDV, né? Agora, para o mês que vem, a gente começa a monitorar PDVs, porque é totalmente feito aqui, a gente consegue ter essa dinâmica muito bem resolvida.
Então é isso, pessoal. A gente não tem mais perguntas. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigada, Wagner. Obrigada, Luiz. Vou mandar para vocês a gravação desse webinar e a gente se vê no próximo evento. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Valeu, tchau, tchau.